amigos, de boas? É uma honra ter a sua atenção. Bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje vamos entender onde surgiu essa raiva gospel que você tem dos seus irmãos da sua família. E conversar sobre Gênesis 4, os primeiros irmãos Caim e Abel, e as primeiras coisas e atividades que surgiram na Terra. É bem interessante. Lembra do livre-arbítrio? Você continua sendo livre para deixar o like, se inscreve no canal, já batemos aí a marca de 200 inscritos, e depois de assistir, divulga aí pro seu irmão, pra sua irmã, pros seus irmãos, dizendo, assiste aí, ô descendente de Caim. Amo você. Bora começar? Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, já tem outros 3 aí na frente pra você assistir antes desse. E eu vou deixar o card do último capítulo aqui em cima, que se você clicar, você vai lá pra Gênesis 3. Mas hoje vamos começar com Gênesis 4, que começa assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Bom, Eva disse assim, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Tem muita gente que tem dúvidas sobre, como é que foi naquele começo? Só tinha Caim e Abel, e aí depois apareceu um monte de gente. Então já vou deixar claro aqui e tirar essa dúvida da sua cabeça, caso esteja aí na sua cabeça. Olha só, aqui tem uma coisa bem interessante. A Eva declara assim, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Será que não houveram mulheres primeiro antes, então? Porque aqui ela fala, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ela cita o homem. Então pode ser que as mais velhas tenham sido mulheres. Pode ser. Aqui só cita que Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz Caim. Então não diz se foi a primeira relação. Não diz se foi o primeiro. Não diz se foi a primeira gravidez de Eva. Não exclui também a possibilidade de essa ter sido a primeira relação ali de Adão e Eva, cujo culminou numa gravidez que foi Caim. Então as duas possibilidades são abertas, está em aberto aqui. Agora, outra coisa interessante é o nome Caim, que significa conquista. Então, quando Deus veio e deu aquela declaração ali para Adão, Eva e a serpente, ele disse que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse nome Caim ser chamado de conquista, talvez tenha sido pelo fato de eles dois, ou então a Eva, pensar, é esse que é o filho que vai acabar com esse sofrimento, a gente vai voltar do jeito que estava antes. Isso também não fica tão claro, mas não é difícil de imaginar que isso é possível, de eles terem um filho e eles pensarem, é esse aqui que vai salvar tudo, é esse aqui que a gente vai conseguir a redenção através desse aqui, esse aqui, a nossa conquista. E aí ela voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele, e a gente continua assim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. As primeiras profissões. Olha que interessante, Abel tornou-se pastor de ovelhas, provavelmente uma das funções que Adão já tinha ali, devia pastorear ali, mas o relato é que Abel se tornou especialista ali em pastorear ovelhas, e Caim, agricultor, que também era uma função de Adão, que era cuidar ali do jardim, a priori do Éden, depois eles foram para cuidar da terra, fora do jardim do Éden, e Caim se especializou em cuidar da terra, em ser agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Isso aqui a gente precisa guardar, que faz total diferença pro que vai acontecer daqui a pouco. Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra, tinha um fruto bonito lá, ele pegou de um fruto lá, que provavelmente tenha sido um fruto bonito, que ele olhou assim, cara, o Senhor vai se agradar disso aqui. E pegou um fruto da terra, um fruto qualquer dali do trabalho dele. Já Abel pegou as melhores partes, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, das primeiras crias, das primeiras coisas ali que Abel teve de retorno do trabalho dele, ele pegou desses primeiros, os melhores, e entregou como uma oferta ao Senhor. Então tem essa diferença. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, que foi o homem que deu as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Como assim? Por que o Senhor fez isso? Caim deu também uma oferta pro Senhor. Poxa, ele pegou um fruto ali que provavelmente não deve ter sido um fruto ruim, ele deve ter pegado um fruto assim, cara, esse fruto aqui o Senhor vai se agradar. Só que o Senhor já tinha mostrado como tem que ser essa oferta para ele, uma oferta que agrada a ele, que é a propiciação dos pecados. Meu Deus, que palavra difícil, agora eu não entendo mais nada, vou parar de seguir o Christopher, não tô entendendo mais nada, ele tá falando palavras difíceis. A propiciação é justamente esse pagamento dos pecados. Então, ali com Adão e Eva, o Senhor provavelmente matou um animal para fazer as roupas para ele, falando que é por causa desse sangue derramado é que vocês são lavados dos pecados que vocês têm. Então precisa de alguém que vai pagar o preço pelos seus pecados. Deus ensinou isso
para Adão e Eva. Adão e Eva tinham o objetivo de ensinar isso para os filhos dele. Como é que a gente faz para pagar os nossos pecados, para fazer uma oferta que vai agradar ao Senhor? É através de sangue. Então, Abel talvez nem tenha gostado de fazer isso, mas ele foi pela primeira vez ali, pelo que parece, talvez, possivelmente, aqui só uma teoria, não diz isso, mas talvez o Adão foi ensinar para ele como é que é a oferta que agrada ao Senhor. Precisa matar um animal, mas precisa ser você que precisa fazer isso. Então você vai oferecer essa oferta aqui. Então você vai fazer essa oferta aqui pro Senhor. Então Abel, vamos imaginar Abel como uma pessoa real. Talvez ele olhou assim e falou: pai, mas eu não quero matar esse animal. Eu convivi com ele, eu cuidei dele minha vida toda. Mas é isso que precisa ser feito, filho. Então seja corajoso, faça essa oferta, porque é assim que o Senhor mandou. É assim que a gente precisa fazer. E Caim talvez tenha pensado assim: não preciso matar nenhum animal. Eu vou oferecer a oferta que eu acho que eu tenho que oferecer. O meu trabalho é cuidar da terra, então vou oferecer o melhor do meu trabalho. Caim queria oferecer a oferta pro Senhor de uma forma que ele queria fazer. E quando eu digo a gente é muito filho de Adão e Eva, porque essas coisas a Bíblia não precisa ser atualizada. Essas coisas já acontecem até hoje. As pessoas querem oferecer um louvor, uma adoração pra Deus de um jeito que elas acham que Deus aceita. Deus vai aceitar porque eu tô fazendo de coração, é sincero, Mas na verdade a pergunta que a gente tem que fazer é: Senhor, como tu quer que seja essa adoração pra ti, essa oferta? Como é que eu tenho que fazer essa oferta pra ti? Como é que vai te agradar de fato? E aí eu vou obedecer, mesmo que seja desconfortável. O que talvez possa ter sido ali pra Abel na hora de fazer a oferta, de fazer o sacrifício ali pra derramamento de sangue, pra poder fazer da forma como Deus pediu pra ele fazer, como Deus ensinou pra eles fazerem. E aí o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele não só se enfureceu, o seu rosto se transtornou, o semblante dele mudou. E aí o Senhor disse a Caim: e olha só, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Deus é santo, onde tem a santidade dele não pode ter o pecado. Então Deus já não vinha mais ao jardim visitar Adão e Eva, mas o Senhor disse a Caim, o Senhor disse diretamente a Caim. Possivelmente Abel e Caim e outros filhos que possam ter ali naquela época, eles não viram o Senhor como Adão e Eva, mas o Senhor ainda falava com eles. O Senhor falou com Caim. Então Caim ouviu a voz de Deus, que disse assim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Uau! O Senhor sendo um verdadeiro pai aqui. Bom, primeiro ele pergunta: por que você tá com raiva? Não foi assim que eu ensinei. E você tá fazendo totalmente diferente do que eu ensinei. Por que você tá com raiva? Por que o seu rosto mudou? Por que o semblante mudou? E aí ele ensina, ele fala: se você fizer do jeito certo, não vai ser aceito? Mas se você não fizer do jeito certo, o pecado o ameaça à porta. Deus está avisando aqui Caim, falando: tudo bem você ficar com raiva, beleza, sem motivo nenhum, você não devia se transtornar o seu rosto aí, mas cuidado, o pecado tá na beira aí da porta do seu coração. Ele quer te conquistar, ele quer te dominar. Mas você que deve dominá-lo. Não deixa essa raiva te dominar. Você que deve dominar isso. Controla isso aí. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O primeiro caso de homicídio relatado na Bíblia. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Aqui Deus faz a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, e mais uma vez mostrando a sua misericórdia. Não sei se você enxerga assim, mas eu enxergo assim, mostrando sua misericórdia, falando: tô te dando uma chance. Cadê o teu irmão? O que foi que aconteceu? Deus sabia o que já tinha acontecido, mas ele chega lá com Caim e fala: cadê teu irmão? E aí, como um verdadeiro filho de Adão e Eva, que podia ter falado: poxa, Senhor, me perdoa, eu fiquei com raiva, não consegui dominar o que o Senhor disse pra eu dominar, então acabei fazendo uma besteira. Não. Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Olha, não parece igualzinho quando sua mãe ou seu pai pergunta: cadê teu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão agora? Ele vive a vida dele aí. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Chegamos aqui no castigo de Caim, que era um agricultor, era um rapaz habilidoso na terra, e o Senhor falou: agora não adianta mais. A consequência do que você fez foi muito sério. A consequência do que você fez você pode cultivar o quanto você quiser, ou precisar, ou necessitar. Ela não vai mais te dar da tua força. Isso aqui já é uma opinião mais minha, mas imagina só, naquela época era cuidar de terra e cuidar de animais. E quão pesado seria eu ter uma consequência de um pecado que eu fiz, agora eu não vou cuidar do que eu me especializei para cuidar. Vou ter que cuidar do que me restou, que são de animais, que é justamente o que a pessoa que eu fiz o mal, o meu irmão, trabalhava. Então imagina só, se ele começou a trabalhar com isso,
diariamente. Diariamente isso poderia vir na cabeça dele e ele pensar que ele tá trabalhando com uma coisa que o irmão dele trabalhava. Olha o que eu fiz com meu irmão. E além disso, Deus falou pra ele: você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Eu seria um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Bom, o que significa isso? Primeiro, ele não pediu desculpa, ele não se arrependeu. Ele falou: poxa Senhor, esse castigo aí é um pouco grande, né? Eu não aguento isso não. Outro, ele fala: eu vou ter que me esconder da tua face. Mais uma vez revelando que ele podia ter se arrependido, mas ele decidiu não fazer isso. Ele falou: beleza, se é isso que o senhor quer, então, cara, isso é um orgulho muito grande. Se é isso que o senhor quer, o senhor tá me expulsando, beleza, então tô indo, agora eu vou ter que me esconder de ti. É o senhor que tá fazendo isso. Lembra que a gente conversou lá que diz em Provérbios? É o próprio homem que faz com que a vida dele fique ruim, mas ele culpa o Senhor. E ainda, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar matará. Qualquer que me encontrar, não só tinham eles dois? Pois é aí que entra que pode ser que tenham tido outros homens e outras mulheres nesse meio, e ele já estava prenunciando que brevemente a cidade aumentaria, teriam mais pessoas, teriam várias pessoas da família dele, e é um pouco fácil a gente imaginar ele pensando que ele vai ter que ser um fugitivo errante porque todo mundo ali era da família dele, eram irmãos ali, e depois os filhos desses irmãos, e todo mundo ia saber que Caim fez isso com Abel. Um pouco fácil imaginar de que ele seria um fugitivo. Se tivessem cidades ali depois formadas, depois de Adão e Eva ali, os filhos e netos e etc., todo mundo ia saber o que Caim fez, então ia ser um pouco difícil de alguma mini sociedade dessa, uma mini cidade dessa, aceitar Caim na sua cidade, na sua região, na sua tribo, sei lá. E ele ficou com medo de as pessoas ficarem com raiva dele. Qualquer um que me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nod significa peregrinação. É só uma curiosidade. Em meio a tudo isso, em meio a todos esses erros, em meio a tudo isso que acontece, o Senhor ainda botou um sinal nele e falou: não vai ser assim não. Tia, calma. Vai lá, fazer o que você acha que tem que fazer. Se é se afastar de mim, vai embora então. Mas se alguém matar Caim, vai sofrer 7 vezes a vingança. Então as pessoas provavelmente saberiam disso, que ninguém devia fazer mal com Caim, porque o Senhor falou para que isso não acontecesse. E se isso acontecesse, essa pessoa ia sofrer 7 vezes a vingança. Mesmo Caim tendo feito essa besteira, foi mais do que comer um fruto, mas não existe pecadinho ou pecadão. É uma ordem. Se Deus dá uma ordem, a gente tem que cumprir. Para Adão e Eva era: não comam desse fruto, desobedeceram. Para Caim e Abel era: não mate. E foi o que ele fez, desobedeceu. E mesmo assim, o Senhor ainda deu instruções pra ele sobre o que fazer. E falando: calma, vamos resolver essa parada, não se preocupa, se isso acontecer, a pessoa vai sofrer 7 vezes mais. Então ainda assim, Deus tem cuidado ali com Caim. E isso é constrangedor. Aqui a gente entra nos descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher. Que mulher? Como assim? O que tá acontecendo? Então, é justamente isso. Pensa só, gente. Adão e Eva viveram 800, 900 anos ali. Depois vai falar por aqui uns 800, 900 anos. E até hoje tem relatos aí de casos de 20 filhos, de 15 filhos, e isso é bem recente. Só que isso foi diminuindo, assim como a nossa idade. As pessoas pensam: uau, eles viveram 900 anos, isso aqui é mito, isso aqui não existe não. Não, mas até século passado tinha gente que morria com 30 anos, com 20 anos já era uau, morreu adulto, já sabedoria alta ali da vida. O que aconteceu nesses últimos tempos? A gente conseguiu dar uma burlada nesse sistema através da medicina, da ciência, do conhecimento, que chegou para ajudar e alongar um pouco mais a nossa vida para mais perto ali de 100 anos. Mas antigamente não tinham essas coisas. O pecado entrou agora no mundo. Ainda não tinha essa disfunção genética, as doenças começaram a surgir aos poucos por causa da entrada do pecado no mundo. Então, aos poucos, as pessoas viviam 900 anos, depois 800, depois baixando para 500, 400, 300, 200, 100, 50 até século passado, 40, 30, e a gente, na nossa era, ufa, se não estaria morto, a gente conseguiu esticar um pouco mais, ali para 70, que é a expectativa média do brasileiro, 72, ali, 75 anos. Voltando, naquela época não tinha TV, se eu vivo 800 anos, 800 anos e 100 anos eu já passei da puberdade, eu tenho mais 700 aí pela frente, um filho por ano.
acho que dá bastante gente, né? E até esse momento o Senhor não tinha proibido as relações ali entre a família porque não tinha nenhuma disfunção genética, então só resta essa opção e não era mal visto, tá tudo certo naquela época. Então só resta essa opção, não tem como pessoas surgirem do nada assim. Então em algum momento Caim ali com alguma parente, irmã, neta, sei lá, conseguiu levar essa pessoa junto com ele para esse outro canto, para essa terra de Nod, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então aqui é o relato da primeira cidade fundada. Cidade não são só 2 pessoas e um filho. Não, então viram as pessoas. Só que a Bíblia está colocando pessoas pontuais aqui, que são interessantes para a história. E ele cita aqui Enoque porque foi o nome da primeira cidade fundada. Foi Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Olha aí, várias ideias de nomes aqui, hein, para você dar pro seu filho aí. E aí, olha só, ele citou vários nomes. Em nenhum momento ele citou mulheres, mas para ter ali os filhos que vieram em seguida, tinha que ter uma relação ali dos dois. A Bíblia faz muito isso pela questão cultural, onde ela cita os homens da família, porque era uma cultura patriarcal. Então, ela cita os homens da família para falar das gerações ali que passaram até chegar uma pessoa interessante, onde ela vai dar uma pausa e explicar mais algumas coisas, que foi Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Esse é o primeiro relato de poligamia. Até ali, todo mundo tinha sua esposa ali, mas Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Esse cara foi o cara que criou ali o gado, ele criou os rebanhos ali, outros animais, não só pastoreava ovelha, mas outros animais, e ele criou as tendas. O primeiro engenheiro aqui, o primeiro arquiteto foi surgindo ali, ó, com esse cara, Jabal, ele que é o pai. O nome do irmão dele era Jubal. Uau, que criatividade! O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Olha aí, o primeiro metalúrgico, pai dos metalúrgicos. Tubal-Caim que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres. Lameque era o que tinha 2 mulheres. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Só um adendo. A Bíblia tá relatando tudo assim, bem formatado assim, e nesse momento ela dá uma diminuída como se fosse uma canção. Então talvez isso aqui tenha sido um poema, uma canção, algo assim. Talvez, só pra deixar claro, talvez. É só porque tá diferente da formatação que tava vindo aqui, tava relatando. Então, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Por que Lameque disse isso? Primeiro, Lameque era um pouco impulsivo ali nos seus desejos. Ele queria ter 2 mulheres e votei e pronto. Talvez ele nem queria saber a vontade de Deus, afinal era descendente de Caim, era um homem que já estava afastado de Deus e provavelmente não ensinou os princípios e preceitos e caminho de Deus para os seus descendentes. Então veio ele e falou: quero 2 mulheres, ponto final, pronto, tenho 2 mulheres, beleza. E aí ele fala: eu matei um homem porque me feriu. Então a pessoa bateu nele, pelo que parece, pode ter sido até uma legítima defesa. Ele se defendeu, a pessoa bateu nele, se defendeu e acabou matando. Talvez um pouquinho uma legítima defesa ali, um pouquinho de raiva, mas é possível. E o menino porque me machucou. Ele matou o menino porque machucou ele. Então, será que é uma legítima defesa? E era um menino. Mas ele diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. 2 coisas eu consigo tirar aqui. Ele era um pouco cruel, né? Ele é um pouco sanguinário. Tem 2 relatos aqui de pessoas que desviveram por causa das atitudes dele. Talvez uma impulsividade depois de ele ter sido machucado, agredido, coisa assim, ou algo assim. Mas essa citação que ele faz no final: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E ele ainda fala que fez isso com um homem porque feriu ele. Será? É possível que esse homem tenha sido Caim. É possível que ele tenha feito isso com esse avô dele. Bom, avô, que ele tinha Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Então, se Caim é vingado 7 vezes e Lameque será 77, será que ele não queria reproduzir o que Deus disse ali pra ele? Olha, se matarem Caim, vai ser vingado 7 vezes. E aí, quando Lameque fez isso, talvez com Caim, ele falou: se fizerem alguma coisa comigo também, vai ser 77, vai ser mais ainda. Façam isso, me protejam aí. Bom, isso tudo que eu tô falando é no campo das suposições em cima do texto que a gente tá lendo aqui. Nada tão relevante pra, meu Deus, eu preciso saber dessas coisas, senão vai fazer toda a diferença. Não, são pontos interessantes que ficam em aberto aqui e questões levantadas. E aí vem o nascimento de Sete.
Gente, eu amo esse nome, Sete. Que se você não sabe o significado, significa nomeado, indicado. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, quem deu o nome de Enos. Olha, mais uma vez, não diz se Sete foi o terceiro. Na verdade, se eu te perguntar agora mesmo assim, ó, de bate pronto, quantos filhos relatam homens de Adão e Eva no capítulo 4? Quantos? Rápido, responde. 3? Não, são 9. Abel, Caim e Sete. Dá 9. Foi mal. Mais uma vez, a Bíblia deixa em aberto aqui pra a gente... Se a gente ler rápido, a gente acaba pensando que Sete foi o terceiro filho. Mas olha o que já teve, já aconteceu tudo isso. Teve os descendentes de Caim. Também não disse se foi ao mesmo tempo ali, ó. Enquanto Sete estava nascendo, talvez era o momento que Caim estava saindo ali junto com a esposa dele pra ir fundar aquela outra cidade. O que se sabe é, assim que Abel morreu, então talvez tenham tido outros filhos, outras filhas. Mas assim que aconteceu essa situação, nasceu Sete. E aí Eva fala, nasceu Sete no lugar de Abel. Então, é só pra tirar um pouco da cabeça de, a gente falou de Caim, Abel e Sete, então são só esses 3 filhos. Não, isso aqui não fica fechado pra essa possibilidade. Fica aberto pra, pode ser que tenham tido outros filhos e filhas, é bem possível. E quando isso aconteceu com Abel, nasceu Sete. E aí Sete teve um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou então, nessa época, começou-se a proclamar o nome do Senhor. Em meio a toda essa guerra, em meio a todo esse sangue, vem Sete, vem uma descendência ali que tá surgindo para dar um alívio, que é por quem viria o nosso mestre. E por ali, através de Sete, ou de Enos, do filho dele, é que foi passado, que foi ensinado, o que foi passado para Adão e Eva sobre a existência de Deus, sobre como Deus, sobre qual é a vontade de Deus para nós, qual é o nosso propósito, foi passado ali por Sete, passou para Enos, e por ali, por aquela época, começou-se a invocar o nome do Senhor, enfim, porque antes daqui tava pesado, né? Eu falei sério quando eu disse que a partir do último capítulo era só ladeira abaixo. E tudo que a gente leu agora pode parecer assim um absurdo, mas é a nossa natureza. Me diz aí se essas coisas não acontecem parecido, se não pior, nos dias de hoje. Mas como eu disse, no finalzinho, um alívio. A descendência de Sete. Curtiu o vídeo? Se inscreve e ativa o sino aí pro próprio YouTube te avisar quando tiver vídeos novos. Clica em curtir e me segue nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, etc. Inclusive todo o Spotify também, pra você que já enjoou da minha cara, mas se amarra na minha voz. E a pergunta de hoje, pra você deixar aí nos comentários, é um pouco pessoal, mas fique livre para você colocar como uma espécie de um primeiro passo. A pergunta é, já pediu perdão dos seus irmãos? Se não, manda esse vídeo, pede perdão logo, resolve logo isso. Cristo nos chamou para viver em paz, e o mal começou, como a gente viu, ali em família, ó, depois se espalhou pro mundo todo. Então resolve logo, tá passando aí na sua frente, agora que você tá me ouvindo, uma oportunidade que o Senhor tá te dando de resolver logo essa situação. Se de alguma forma isso aqui tá te incomodando, já vai logo, resolve logo, nem que seja por impulso, vai, corre, agora, tem que ser agora. É por um bom motivo, é uma ótima oportunidade, e isso vai tirar um peso de você, eu tenho certeza. Então compartilha aí experiências desse tipo aí nos comentários, vou me amarrar em te conhecer melhor, se você quiser, é claro. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo capítulo, onde nasce um cara que eu admiro muito, que é filho do Coringa. Ficou curioso, né? Nos vemos então em Gênesis 5.